Olá, pessoal, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês nessa noite de ciência, né? Então, hoje vai ser um webinar especial, né, para as pessoas que preencheram o cadastro e tiveram interesse em participar dessa coleta de dados que a Braskem vai apoiar nesse ano, né? Então, como vocês já receberam o material, nós vamos fazer coletas em dois grandes eventos nutricionais nesse ano. O primeiro é o SARC Day, e geralmente ele é realizado na primeira semana de outubro, né? É uma coleta de dados dos pacientes nas primeiras 72 horas de internação, dos pacientes idosos, para a gente avaliar aí, geralmente, né, uma coleta multicêntrica avaliando a prevalência do risco de sarcopenia nesses pacientes nos primeiros dias de internação hospitalar. E a segunda coleta vai ser o Nutrition Day, né? Então, Nutrition Day já é várias sociedades mundiais, elas abraçam essa campanha, e esse ano, em parceria com as nossas convidadas queridas, nós vamos fazer essa coleta, a Braskem vai apoiar essa coleta de dados, geralmente esse ano vai acontecer no dia 10 de novembro, né, uma coleta nesse dia de dados em alguns ambientes, tanto hospitalar, oncologia, como também em terapia intensiva, tá bom? Este ano, então, além da Braskem apoiar isso, nós vamos tentar operacionalizar de uma forma mais viável e que a gente consiga ter o maior número aí de hospitais participando, tá? E a gente montou esse webinar realmente para a ser apresentado como vai ser a operação disso e para que dê tempo aí para que todos os hospitais e os interessados na participação dessas coletas tenham tempo hábil para fazer todo o processo burocrático aí que é a coleta de dados, tá bom? Bom, esse encontro ele está sendo gravado, então para quem perdeu alguma parte, ficar com alguma dúvida, ele vai estar gravado, a gente vai disponibilizar depois por e-mail, bem como todo o material que vai ser apresentado aqui de uma forma bem didática, ele também vai ser compartilhado, tá? Esse webinar, pessoal, ele não vai ter certificado porque realmente, na verdade, é uma reunião de exposição, né, de material científico, então hoje não vai ter certificado, tá? Quem tiver alguma dúvida durante a aula, ela pode enviar aqui no Questions and Answers, que eu vou moderar depois das explicações. Talvez a gente não consiga responder todas as perguntas, mas já estou planejando a gente fazer um FAQ depois com as principais dúvidas e compartilhar com vocês, tá? E mais o tempinho que sobrar durante o nosso webinar, a gente vai tentar responder todas as perguntas, tá bom? E agora eu vou chamar aí as nossas duas grandes pesquisadoras, nossas grandes referências, né? Então, a professora doutora Cris Gonzalez e a professora doutora Silvana Orlandi, elas que vão liderar e nos ajudar aí em toda essa operação de coleta de dados. Para começar a apresentação, então, eu vou chamar a doutora Cris Gonzalez, ela vai ter aí uns 20 minutinhos para fazer a apresentação, tanto do SARC Day quanto do Nutrition Day, e depois a doutora Silvana entra também falando um pouquinho mais da operação, da Plataforma Brasil, como que vai ser para a gente conseguir a liberação aí dessa documentação para chegar no dia do SARC Day e os hospitais já estiverem prontos e aí tudo de acordo com o CEP, com a plataforma ok para a gente conseguir ter a liberação para a coleta dos dados. Tá bom, pessoal? Doutora Cris, obrigado pela participação, fique à vontade aí, bem-vinda. Muito obrigada, Tiago. Eu que agradeço a oportunidade de nós termos esse acesso a tanta gente interessada, e eu vou procurar, então, manter o tempo mais breve possível para a gente ter depois um tempinho. Opa, não está aparecendo aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim, Cris, está tudo certinho. Está tudo certo? Eu que não estou vendo, então. Espera aí. Tá, agora estou. Tá bom. Então, gente, boa noite. Eu sou Maria Cristina Gonzalez, né? E nós coordenamos aqui no Brasil o Nutrition Day já desde 2000 e... Silvana, não me lembro mais quando, mas há muito tempo. Desde a edição de 2009, por aí, que começou aqui no Brasil? Foi mais ou menos isso. Tá sem microfone. Tá.
Bom, e desde 2018, então, nós idealizamos o SARC Day. E nós vamos discutir brevemente, então, inicialmente o SARC Day, juntamente com a participação de todo o nosso grupo. Então, o que nós temos como conhecimento? Nós sabemos que o nosso paciente idoso hospitalizado, ele vai ter o problema de baixa mobilidade, vai ficar acamado, tem baixa ingestão de proteína, então já é um paciente de risco de sarcopenia secundária. Na verdade, a sarcopenia secundária, a gente sabe, acomete pacientes de qualquer idade, mas principalmente o nosso paciente idoso. E nós sabemos que essa sarcopenia secundária, ela já está associada com desfechos clínicos negativos. Mas e se a sarcopenia primária também já estiver presente no momento da internação? Então, para tentar responder essa pergunta, nós tentamos organizar, então, nos moldes do Nutrition Day, o SARC Day, que seria num único dia. Nós escolhemos, então, a Semana do Idoso, nós escolhemos de propósito a quinta-feira dessa Semana do Idoso, porque vocês vão ver que nós aplicamos o questionário nas primeiras 72 horas de internação, então nós pegaríamos todos os idosos que internariam segunda, terça e quarta, então por isso é na quinta-feira da Semana do Idoso, por isso que fica em outubro, e nós tivemos então a participação não só da Silvana e do Tiago, que são os nossos componentes do nosso grupo Coconante, mas também nós tivemos, né, a participação da Letícia e da Miriam, da Sociedade de Gerontologia do Brasil. Então, a partir daí, nós resolvemos fazer, então, um pequeno estudo piloto em 2018, para tentar, então, ter uma resposta para esses dois objetivos. Nós queríamos traçar um perfil do idoso no momento da internação, quanto à presença de fatores de risco de sarcopenia. E o segundo objetivo seria avaliar o valor preditivo desse risco de sarcopenia, então avaliado pelo SARC-CALF, nesses pacientes nas primeiras 72 horas de hospitalização e ver qual seria a associação com a mortalidade ou a alta nos 30 dias subsequentes. Então, a metodologia, né, partiu de um estudo multicêntrico, nós convidamos vários hospitais, é um estudo observacional, não tem nenhuma intervenção, é longitudinal, no sentido que nós vamos, pelo menos, coletar dados desse idoso 30 dias depois da avaliação, e é de periodicidade anual. Então, anualmente, nós vamos repetir esse estudo. Os critérios de inclusão, então, seriam idosos, aqui no Brasil, considerados aquelas pessoas com mais de 60 anos, internados nas instituições participantes, admitidos até 72 horas antes do SARC Day. Então, na verdade, quem internou segunda, terça e quarta, na quinta-feira seria avaliado. Os critérios de exclusão, nós temos a impossibilidade clínico-anatômica da aferição da circunferência da panturrilha, e nós tínhamos na edição anterior a incapacidade de responder o questionário SARC-F. No entanto, de 2019 para cá, alguns estudos têm mostrado que mesmo quando o cuidador responde o SARC-F, ele tem uma boa resposta, né? E que, na verdade, aquele idoso que não pode responder acaba sendo aquele de maior risco. Então, a gente acaba não identificando. Então, nós tiramos esse fator de exclusão. Então, nós só vamos coletar de todo mundo e vamos ter uma questão adicional para dizer se quem respondeu foi o idoso ou o cuidador, para a gente fazer análise de subgrupo depois. E as coletas dos dados, então, é feita no SARC Day, que é na quinta-feira, a primeira quinta-feira da semana do 12 de outubro, e depois, 30 dias após, nós temos um questionário de evolução clínica, onde só vai ser perguntado o que foi feito com o paciente, se ele teve alta, se ele teve alta para casa ou não, se ele foi a óbito ou se ele acabou reinternando. Então, nós temos todo um manual de instruções que é bastante detalhado, pergunta por pergunta. Nós pretendemos depois fazer um outro treinamento online para que tire qualquer dúvida. Nós temos aqui a aferição da panturrilha, nós optamos em não pedir para o idoso sair do leito para diminuir os riscos, então nós vamos padronizar a aferição da panturrilha no leito, mesmo daqueles pacientes que possam sair do leito, tá? E depois aqui, então, nós temos a aplicação do SARC-F e, juntamente com a panturrilha, nós vamos ter o score do SARC-CALF.
tá? E essa folha é a folha bastante importante, que é da evolução de 30 dias, que todo paciente deve ter respondido, né? Simplesmente com as datas e se teve alta para casa, se teve óbito ou se acabou tendo reinternação. Como eu estava discutindo com o Tiago, apesar de ser um questionário bastante enxuto e simples, nós tivemos muita perda de dados, então as pessoas não retornavam o desfecho de 30 dias, não preenchiam corretamente a data de nascimento, então questões simples que podiam ter sido respondidas motivou, então, a perda de muitos dados. Mas, mesmo assim, em 2018, nós tivemos a participação, então, de 13 hospitais, como disse, foi um estudo piloto. Foi depois, em 2019, sim, nós contamos com o apoio da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que nos ajudou na divulgação, e nós tivemos, então, a participação de 633 idosos, distribuídos entre 27 hospitais, tá? Mas só para mostrar para vocês, algumas análises, nós chegamos a ter 7% de perdas, desses 633, só 590 idosos puderam ser analisados. Então, o que nós temos de conclusão do SARC-Day? Eu não vou dar spoiler, eu acabei de analisar o SARC-Day de 2019, como eu falei para o Tiago, mas uma outra oportunidade a gente pode apresentar e discutir, tem dados muito interessantes, o perfil do nosso paciente é muito interessante, eu posso só adiantar que o SARC-CALF acima de 11 foi presente em quase 39%, ou seja, quase 40% dos nossos pacientes já internam com risco de sarcopenia, né? Mas então o SARC-Day foi capaz de gerar importantes informações sobre o perfil dos idosos hospitalizados no Brasil e avaliar o risco de sarcopenia precocemente presente já no momento da internação. O SARC-CALF, então, representa uma alternativa prática para identificar esses idosos com maior risco de sarcopenia, porque é um instrumento bastante simples, qualquer lugar pode realizar, e nós notamos, sim, uma associação importante de maior risco de óbito naqueles idosos identificados com SARC-CALF maior ou igual a 11. Então, vocês vejam que já nos primeiros dias de internação, o paciente já chega com risco, e é lógico que durante a internação esse risco vai se tornar cada vez pior. Então, isso era brevemente o que eu te queria apresentar do SARC-Day, aqui a data desse ano, 6 de outubro, e esse é o e-mail de contato que nós temos para vocês, tá? Então, agora eu vou parar essa apresentação e vou passar para outra. Fui te responder aquela hora, Cris, e mutei aqui meu telefone em vez de desmutar o microfone, mas o NutriDia a gente começou em 2009, assim, né? Ele começou... acho que a ideia era isso, de 2009 mesmo, então ele começou mundialmente em 2006, mas aqui no Brasil foi 2009. Eu lembro que nós somos um dos primeiros países a traduzir os questionários, né? Então, nós temos um contato muito bom com o pessoal de Viena, com o Risnaia, tudo, porque realmente nós adotamos, né? Agora nós perdemos lugar para a Colômbia, nós temos que recuperar. Mas antes o Brasil era um dos grandes participantes do Nutrition Day. Bom, então vou falar brevemente também do Nutrition Day, né? O Nutrition Day Worldwide, que a gente traduziu como Nutrition Day Mundial. Tá? A fundamentação, então, baseou numa resolução, né, que foi feita em 2003 no Conselho da Europa, para cuidados nutricionais e alimentares em hospitais. Então, nessa resolução, foi levantado, né, que 15% a 40% dos pacientes hospitalizados estão desnutridos, que existem várias maneiras de fazer classificação, mas não estão muito bem validadas, e que, na verdade, desnutrição hospitalar, desnutrição de idosos, desnutrição associada a doenças, são todos termos, né, para definir os maiores problemas identificados pelos especialistas em instituições de saúde. Então, a partir dessa ideia, né, de ter mais informações para que a gente pudesse entender quais são os pontos críticos nos hospitais e instituições de longa permanência, a variabilidade da desnutrição nas diversas unidades hospitalares e identificar quais seriam aqueles maiores grupos de maior risco nutricional, então surgiu a ideia do Nutrition Day em 2005, né? Então, na verdade, a ideia era produzir um estudo multicêntrico, também realizado num dia só, em que nós pudéssemos ter dados locais, regionais, nacionais, que pudessem ser comparados.
e também aumentar a conscientização da desnutrição associada à doença nas instituições de saúde. Na verdade, é quase um happening no Nutrition Day, né? A gente veste camisetinha, bota todo banners no hospital, então, para todo mundo realmente se conscientizar e fazer, criar uma comunidade que acabe falando uma linguagem semelhante para produzir evidências juntos. Então, o Nutrition Day, ele é essa iniciativa mundial, cujo maior objetivo é aumentar essa conscientização da desnutrição associada à doença, tanto nas instituições de saúde, e também melhorar a qualidade dos cuidados nutricionais. Ele ocorre todo ano em novembro, como uma auditoria transversal de um dia. Na verdade, ele não é transversal, ele é longitudinal como o nosso, porque vocês vão ver que 30, 60 ou 180 dias depois, nós vamos ser solicitados para informar os desfechos. Então, ele acaba sendo estudo longitudinal, mas eles consideram como transversal, tá? Então, hoje em dia, nós podemos dizer que é uma das maiores bases de dados internacionais de pacientes hospitalizados. Então, nesse dia específico, o Nutridia, tanto enfermarias hospitalares, de UTI ou instituições de longa permanência, eles coletam dados de maneira anônima e vão alimentar, então, essa base de dados mundial do Nutrition Day. E as unidades participantes, então, elas vão receber um relatório gráfico, que é muito autoexplicativo, bem interessante, e que compara os resultados não só da sua unidade, com unidades referência no mundo inteiro da mesma especialidade. Então, os de UTI vão ser comparados de UTI, se você tem uma enfermaria de oncologia, vai ser comparado com uma enfermaria de oncologia, e isso vai fazer com que você crie indicadores específicos de qualidade para melhorar os seus critérios de cuidados nutricionais, tá? Os elementos chaves, então, nós temos as instituições de saúde, é uma ação totalmente sem custo, né? Então, na verdade, todos os questionários são impressos e baixados diretamente do site, é fácil. Alguns questionários têm um pouco mais de dificuldade, mas eles criam opções, como vocês vão ver que tem o Hospital Express, que é um questionário mais curtinho. Ele é centrado também no paciente, porque alguns questionários o próprio paciente vai ser diretamente envolvido para respondê-lo. Você vai dar um retorno ao prestador de cuidados, porque essas informações vão ser geradas e comparativas, e se você participa dessa auditoria anual, você pode verificar ano a ano como estão sendo as suas melhorias, sem barreiras de idioma. Ele está, então, traduzido em mais de 30 idiomas, então, mesmo na Europa, né, isso é um problema, porque existem populações de minoria, você vai encontrar aquela língua para aplicar no seu paciente, e é totalmente anônimo. Como vocês vão ver, não existe nenhuma digitação de nome, os hospitais são todos codificados por números, e só você tem acesso àquele código, tá? E é uma auditoria de um dia, em que depois vão ser coletados os dados da evolução. Vocês vejam que nós já temos 281 mil pacientes e residentes de instituições de longa permanência, mais de 8 mil unidades em 71 países de todo o mundo. Então, vocês vejam que realmente hoje o Nutrition Day é um programa global, tá? O conceito, então, você coleta os dados, vai obter um relatório da sua unidade, vai fazer as análises comparativas, vai discutir com a sua equipe, planejar melhorias e depois vai receber um certificado desde que você tenha atingido os padrões de qualidade na coleta de dados, tá? Então, isso é importante, você vai coletar os dados, vai digitar, vai coletar as informações do desfecho, mas para ter direito ao certificado, você tem que ter uma participação mínima de 8 pacientes por unidade, e isso deve corresponder a um mínimo de 60% de todos os pacientes presentes no Nutridia naquela unidade, tá? Então, isso é um detalhe importante para vocês saberem. E depois, a avaliação do desfecho também, no mínimo, você tem que incluir o desfecho de 80% dos pacientes que participaram do Nutridia, 30, 60, 180 dias depois, dependendo da categoria, se é hospital, instituição de longa permanência ou UTI, tá? E aí, então, você preenchendo esses critérios, você mesmo vai baixar o seu certificado, tanto da sua unidade, como personalizado para o coordenador do hospital. Os questionários, então, existem 4 tipos, né? O hospital, oncologia, UTI, instituições de longa permanência,
e vocês vejam, então, que para o hospital eles criaram um questionário chamado Hospital Express, que é um questionário que pergunta menos sobre a estrutura hospitalar, que hoje em dia eles modificaram ao longo dos anos e aumentou muito esse questionário da estrutura hospitalar, e muitos dos dados, às vezes, são difíceis de ser coletados, mas você pode participar do Hospital Express, que você tem todos os outros questionários também. Depois, eles lançaram o Covid-19, o questionário específico para Covid-19, né, para infecções atuais ou anteriores. Você tem os relatórios, né? Então, quando você tem o hospital, você vai ter esse relatório gráfico, que é bem ilustrativo, mas você também tem o relatório numérico, onde você é comparado com as unidades de todo mundo. Então, cada tipo de questionário tem o seu relatório específico, tá? E nós, como coordenadora, eu sou a coordenadora nacional do Nutrition Day, eu recebo um relatório nacional. Então, nesse relatório nacional, eu não tenho identificação de nenhum hospital, eu não sei quantos pacientes eu vou receber, qual foi o retrato no Brasil, né? Então, tudo que a gente utiliza aqui não tem como discriminar de onde vieram esses resultados, tá? Então, resumo, né, uma ferramenta simples e gratuita, quantifica a prevalência de risco, inclui o desfecho, nós podemos ver, então, a associação com esse risco nutricional, e depois nós temos a avaliação das intervenções, uma vez que você pode repetir todos os anos e ver a sua melhora ao longo do tempo. Esses são os benefícios, né? Você tem segurança da qualidade dos dados que estão sendo coletados, a comparabilidade e a certificação da participação, tá? Então, como participar do Nutrition Day, eu acho que agora esse é o slide que eu passo para a Silvana. Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite para esse meeting hoje, né? Para esse encontro com todos os interessados em fazer parte desses projetos. Vou começar um pouco fazendo um retrocesso aqui para falar um pouquinho do Sarc Day, que foi por onde a Cris começou, né? O Sarc Day ele tem uma logística mais simples assim do que o Nutrition Day, porque não tem essa plataforma que a gente tem com o Nutrition Day em Viena. Então, é um estudo que a gente centraliza no centro coordenador, somos nós, né? Então, é um estudo um pouco mais simples para a questão de participação. Hoje, a gente tem a participação centralizada através do nosso e-mail e agora com o auxílio da Braskem, né? Que vai ser muito importante para a gente chegar nos hospitais e nas instituições, né? E aumentar a amplitude desse trabalho. Então, ele é centrado muito no e-mail, né? A gente tem sempre um bolsista trabalhando com a gente, né, Cris? Isso é importante falar. São projetos que têm muito alcance para iniciação científica, então a gente sempre tem alunos de iniciação científica trabalhando nesses projetos. Hoje a gente tem uma pessoa que trabalha em iniciação científica só nesses projetos, fazendo a comunicação com todas as instituições, né, que entram em contato através dos e-mails que a gente foi fornecendo hoje para vocês. Então, a Júlia é a pessoa que faz isso hoje. E aí, através da Júlia, a gente recebe, então, todos esses hospitais interessados e através da Braskem também, para que a gente possa realizar um cadastro. Como é que funciona esse cadastro, né? A partir dessa manifestação de interesse no Sarc Day e no Nutridia também é muito parecido, a gente acaba encaminhando as questões éticas e de protocolo, né? Porque, inicialmente, a gente precisa passar para esses hospitais os protocolos do estudo para que sejam analisados pelas equipes dos hospitais, e então a gente dê encaminhamento a toda a questão ética e legal para a participação dessas instituições nos projetos, então, que são multicêntricos. Como é que a gente faz? A gente acaba criando um banco de dados com os hospitais que vão participar naquele ano, e esse banco de dados é por onde a gente encaminha todos os reports, todas as chamadas, né, para cada etapa do estudo. Então, a gente começa indicando os protocolos, depois a gente faz a chamada para fazer treinamento, depois a gente faz uma chamada para fazer a parte de pré-estudo, né, um dia ou dois antes do estudo, depois a gente passa as informações para o dia do estudo, então a gente está o tempo inteiro em contato com esses hospitais, né, que manifestam o interesse e que acabam virando esse banco de dados, né, de e-mails em que a gente se comunica diariamente, praticamente, assim, semanalmente, até o dia do estudo, tá? Então, eu vou falar um pouquinho dessa questão ética, de como é que funciona a troca de protocolos e a questão ética do Sarc Day, mas para o final, né, junto com a parte da Plataforma Brasil, e vou dar um início, então, agora com a questão do Nutridia, né, que é um pouco mais amplo e um pouco mais detalhado, em função, né, de ser um estudo internacional e por a gente ter um centro coordenador fora do país, então ele exige
muito mais etapas, né, para a sua possibilidade, né, do que o SARC-EDEI. Então, a gente tem um passo a passo que é simples, depois que a gente entende, né? Então, a gente começa fazendo o registro e a solicitação dos códigos. Cada hospital que participa do NutriDia, cada instituição, ele recebe um código para essa instituição participante e um código para as unidades que vão participar. Então, unidade médica, unidade clínica, cirúrgica, UTI. Então, cada uma dessas unidades dentro daquele hospital, daquela instituição, recebe um código, né? Esse registro, ele se dá dentro da página do Nutrition Day, da página que é centralizada em Viena. A gente tem duas formas, né? Uma que é a minha instituição faz esse registro independente junto à Viena, né? Então, eu vou lá, eu entro, eu vou explicar um pouquinho aqui do passo a passo como fazer isso, solicito o registro da minha instituição no site e peço os códigos das unidades que eu vou fazer. Outra forma é solicitar que o Centro Coordenador Nacional, no caso, a gente realize esse cadastro para a instituição. Então, a gente tem as duas possibilidades. A gente tem hospitais, instituições que entram e fazem diretamente lá, né? E outros que pedem e solicitam que a gente faça essa solicitação de registro junto à Viena. Então, as duas formas é possíveis de serem realizadas, né? E a gente auxilia em qualquer uma delas, a gente está sempre disponível para auxiliar. Durante esses anos, de 2009 até agora, através do Centro Coordenador Nacional, a gente já cadastrou 114 instituições brasileiras de diferentes estados através da nossa participação. Então, a gente registra e solicita o código, independente se é a instituição ou a gente. A partir daí, tem que fazer uma consideração sobre todos os regulamentos éticos que são necessários. No caso, aqui no Brasil, a gente tem a Plataforma Brasil, né, que centraliza os comitês de éticas que são cadastrados em cada instituição. A partir de, então, do aceite, né, da nossa plataforma, a gente começa efetivamente a dar andamento ao estudo, que é preparar o material, dar o treinamento, formar as equipes de cada instituição, né, e também os pacientes que são contatados já no dia anterior da aplicação dos questionários, quando já estão internados. Depois do dia do NutriDia, a gente tem a coleta de dados, né, onde efetivamente é um dia que acontece, como a Cris já falou, em todo o mundo é no mesmo dia, todo mundo coleta naquela data determinada, que esse ano é dia 10 de novembro. Após o preenchimento dos dados no dia do NutriDia, a gente passa para o auxílio na parte de digitação dos dados, né, de cada unidade, e aí já é possível ir formando os relatórios, né, mas geralmente a gente se orienta a esperar até o final da evolução para fazer o relatório final, mas a partir da coleta de dados, os hospitais já conseguem incluindo seus dados dentro da plataforma, que é uma plataforma mundial, onde todo mundo insere os dados, né, que coletou nesse dia. A partir de, então, da coleta dessas informações, da digitação dessas informações, a gente aguarda o período de evolução, que é de 30 dias para o dia nas enfermarias, 60 dias para a UTI, é os dois módulos que a gente faz, né? E aí, a partir dessa data, pode-se incluir a evolução dentro da plataforma internacional e aí, então, gerar esses relatórios e essa certificação. Para gerar o relatório, como a Cris já bem colocou, existe um critério de qualidade, de conseguir atingir 80% dos pacientes, para que a gente possa gerar esse relatório. E, então, a certificação também é feita a partir dali, né, através da resposta de um checklist, né, a gente tem um feedback ali que tem que dar para o centro, são perguntas simples, e aí, então, a gente consegue gerar esse certificado. Esses certificados, eles conseguem ser gerados através de quem é o coordenador no centro. Então, se eu fui lá e registrei a minha instituição e sou a coordenadora registrada lá junto à base de dados de Viena, eu preciso entrar no sistema e gerar o certificado para cada uma das pessoas que atuaram na minha instituição. Isso também pode ser feito através da gente, a gente gera também quando é solicitado, né? E uma coisa importante, né, que faz parte do estudo que a gente sempre lembra, que é a discussão dos dados, né? Então, o NutriDia, ele tem como fundamento levantar esses dados com relação à desnutrição hospitalar e aos cuidados que a gente despende aos pacientes nas instituições de cuidado, não só, né, para que esses dados fiquem ali naqueles relatórios, mas para gerar uma discussão interna, para promover mudanças, né, dentro das instituições de serviços de nutrição, nas equipes de terapia nutricional. Então, é muito importante também que a gente não esqueça essa parte de discutir com a equipe, de sentar, né, e de fazer a interpretação desses resultados, desses relatórios que a minha instituição obteve, né, junto à sua participação. Pode passar, Cris, por favor. Eu acho que o comando está contigo aí. Então, o guia de participação do NutriDia, através da página, a gente tem uma orientação
passo a passo para cada uma das participações, sejam elas no hospital, seja elas na UTI. Instituições de longa permanência, a gente não teve participação ainda aqui no Brasil, né? Então, a gente tem as orientações passo a passo para conseguir registrar no Nutrition Day, solicitar os códigos e, então, digitar os dados e baixar os relatórios. Pode ir passando, Cris. Bom, então, a primeira passo para quem deseja fazer, né, de forma independente esse registro lá, é entrar na página e pedir para se registrar junto ao Nutrition Day. Pode passar. A partir do registro, então, tem que criar uma conta, onde eu vou, então, criar, né, o meu perfil, a minha senha, colocar a instituição na qual eu pertenço, né, o endereço, o país, né, e daí todas as informações de e-mail de contato, é assim que a gente faz a criação da conta. Pode passar. A partir da criação da conta, então, do e-mail que eu forneci, vai vir uma confirmação desse link, né, para confirmar o e-mail de quem registrou, e aí, então, a gente acaba colocando ali a senha e fazendo o login. Pode passar. Pode passar. Então, a partir do momento que eu registrei o meu hospital, né, me cadastrei lá, cadastrei a minha instituição e fiz o login, a primeira entrada minha dentro do sistema, eu vou em Center Codes, que é para solicitar os códigos para a minha instituição. Então, a minha instituição já está cadastrada junto à plataforma e eu preciso gerar um código, tanto para a minha instituição como para as unidades com as quais eu vou trabalhar, então, no dia do NutriDia. A partir daí, então, a gente faz o pedido de solicitação do código para a instituição e depois também para as unidades nas quais a gente vai participar. Pode participar, pode passar, Cris. Então, o login já falei, tem que entrar no login. Fazer, então. Então, a partir do momento que eu faço login, eu tenho duas opções. Uma delas é nesse primeiro ícone que vocês estão vendo, é alterar os dados de contato. Então, ali, o que acontece? Desde 2009 para cá, a gente teve instituições que já mudaram, por exemplo, o nutricionista daquela equipe, ou quem era o coordenador local daquela instituição, né? Então, é possível seguir com o mesmo cadastro junto à plataforma de Viena, sem alterar os dados que eu tinha, os códigos que eu tinha da minha instituição, mas eu posso entrar ali e mudar, então, quem é o coordenador agora, alterar o e-mail se mudou, então é possível fazer isso através da edição do perfil ali. E mais abaixo a gente encontra, então, os códigos, né, para a gente pedir tanto para o centro como para a unidade. Como vocês veem ali, a gente pode ter os códigos que foram gerados desde 2006, porém, né, para nós aqui, é desde 2009 que a gente tem esse cadastro de 114 hospitais. Pode passar, Cris. Então, a partir do momento que eu entro na solicitação de código, eu vou ter essa figura que vocês estão vendo aqui, essa imagem é o que aparece na página. Esse primeiro código que aparece ali, o 2147, é o código da instituição, do centro, e aí a gente clica em adicionar para criar o código de cada unidade, né? E eu começo a colocar as unidades. E aqui embaixo é se eu quero colocar um novo centro. Então, às vezes, né, o que acontece? A gente, enquanto centro coordenador, eu vou adicionando vários centros, porque, como eu falei para vocês, hoje a gente tem 114 centros que estão sob nossa responsabilidade. Mas vamos supor que eu sou membro de uma equipe de terapia multiprofissional, né, de nutrição, em mais de uma instituição. Então, eu quero cadastrar mais de uma instituição que eu atuo, né? Eu vou ser coordenadora desse projeto em mais de um hospital. Então, eu consigo, através do meu registro e do meu login, colocar a instituição 1, que é o Hospital X, e colocar um novo centro, um new center, que é o Hospital Y, que é o outro hospital no qual eu também vou ser coordenadora do estudo. Então, é possível fazer a inclusão de mais uma instituição dentro do meu registro, do meu login. Pode passar, Cris? Então, aqui, a gente, para fazer o cadastro daquela instituição, da nossa instituição, a gente precisa ter alguns dados, né, que são referentes ao tipo de hospital, ao tamanho, né? Então, a gente começa com o nome da instituição, precisa informar se é um hospital de especialidade, vamos supor, um hospital oncológico, um hospital do coração, né? Isso característica um hospital de especialidades, se é um hospital geral, se é um hospital universitário, né? Um hospital de ensino, ou se é um nursing home, que seria o caso das ILPs, né, que a gente não tem nenhuma cadastrada aqui no Brasil. O tamanho da nossa instituição, então, esse número de leitos, ele deve ser o número de leitos total da instituição, não só das unidades que vão participar do Nutrition Day, e então eu solicito a criação do código. Então, ali, como vocês podem ver, eu digo qual vai ser a categoria que eu vou participar, se é NutriDia ou UTI, e aí eu vou ter o código da minha instituição e o código da minha unidade
a qual eu vou participar. Quando eu vou colocar a unidade, eu preciso informar, então, para que eu tenha essa informação no meu cadastro, o nome da unidade, a categoria, se é hospital, enfermaria ou se é UTI, né, que são os nossos 2 casos, e o e-mail de quem é responsável por aquela unidade, né, que geralmente é o próprio coordenador, e então eu faço a solicitação desta unidade. O que é importante, assim? Muitas vezes, os hospitais têm muitas unidades que têm um nome muito próximo, por exemplo, clínica médica. Então, se eu recebo o registro do hospital escola, aqui da UFPEL, vou dar esse exemplo aqui da nossa universidade, que me diz, Silvana, eu vou fazer o estudo com a clínica médica e com a clínica cirúrgica. Aí eu vou lá e coloco clínica médica, clínica cirúrgica e gero os códigos dessa unidade. Se o hospital Santa Casa me passar a mesma coisa, Silvana, eu vou fazer na clínica médica e na clínica cirúrgica. Se eu tento cadastrar assim, vai dizer que já existe aquela unidade, né? Então, é preciso, no momento, a gente que vai colocar a unidade ali, especificar. Então, unidade de clínica médica, hospital tal, né? UTI, hospital tal. Às vezes, o hospital tem mais de uma UTI. Então, é interessante dar sempre um nome para essa unidade, ao qual vocês possam depois voltar e saber, bom, essa unidade é deste hospital, qual é a unidade. Porque se a gente dá um nome muito generalista, às vezes eu não consigo depois entrar com um nome igual, ou muitas vezes não consigo depois identificar qual era a sua unidade, né, se tem outra unidade muito próxima. Pode passar, Cris? Após eu pedir, então, o código do meu centro e o código das minhas unidades, como é que aparece para mim lá, né, na página do meu cadastro? Vai aparecer como vocês estão vendo aqui, eu tenho o código do meu centro acima, né? Ali informando se é Nutridi ou se é UTI, tá? Lá embaixo é as casas de longa permanência. Então, eu tenho Nutridia e UTI, o código da minha unidade, né? E o código do centro. O que significa, tá? Essa última coluna aqui, que tem um código, ND e outro número, né? Isso aqui é a senha para a gente depois fazer a inclusão dos dados após o dia da coleta. Tá? Depois que vocês fazem a coleta de dados na sua instituição, a gente informa a página para a inclusão dos dados. Para quem tem o registro, através do seu login, consegue entrar lá no Data Entry, eu vou chegar nessa parte depois. Se não, os que estão sobre a nossa responsabilidade, a gente encaminha esse site. E essa aqui é a senha que é utilizada para conseguir entrar para a digitação dos dados. Então, é importante saber que essa última coluna aqui é a chave para depois conseguir fazer a inclusão dos dados na plataforma. Pode seguir, Cris? Bom, então, o próximo passo, que é a inclusão dos dados, eu cheguei no dia do Nutridia, já tenho o código do meu centro, o código da minha unidade, já estou com todos os questionários impressos, e isso é uma coisa importante de dizer também, né? O Nutridia, ele é um protocolo, né? Ele é um projeto gratuito, qualquer instituição pode participar, ele não tem custo algum. O único custo é a impressão dos dados, né? A impressão desses questionários, que acontece, os protocolos são impressos dentro de cada instituição. Então, quando nos perguntam, bom, o que a instituição tem que dar de contraproposta, tem de gasto, tem de investimento nesse projeto, o único investimento é, né, a impressão dos formulários para que possa, né, no dia da coleta, aplicar. Então, essa é a única contrapartida que a instituição precisa ter, né, que onera a instituição. Após a impressão dos questionários e a aplicação dos questionários no dia do estudo, eu vou voltar lá no meu login, como eu já falei, né, para fazer a data entry, que é a entrada dos dados que a gente coletou, ou se não, vou encaminhar a solicitação do link para a entrada dos dados para o centro coordenador, se fui eu, então, se foi nós que fizemos o cadastro dessa instituição. E ali vocês têm aqui um exemplo de 2019, tá? Então, provavelmente quem participar esse ano vai encontrar, em vez de 2019, aqui já vai estar com os links para 2022. E aí eu vou escolher. Se eu fiz o Smart Report, é a pesquisa grande. Eu escolhi usar os questionários completos e não o Express, que é uma forma mais rápida, porque ele omite algumas partes dos questionários, né? Eu trabalho com menos informação nos protocolos. Então, se eu escolhi, né, fazer os protocolos de forma completa, eu vou entrar no Smart Report, que é o link para mim inserir meus resultados. Se eu escolhi fazer no Express, eu vou entrar no link do Express, e se foi na UTI, eu vou entrar naquele último laranja ali, que é o link da UTI, para poder incluir os dados que eu coletei nesse ano. Pode passar? Bom, aquilo que eu falei para vocês lá, né, se vocês olharem ali na penúltima linha,
é aquele códigozinho que vinha lá naquela tabela lá, quando vocês iam ver o código das unidades que vocês têm, porque é o login para entrar, então, na digitação de dados daquela unidade. Então, se eu entrar lá na unidade, né, eu botei no Smart Report, eu vou entrar nesse aqui, na primeira figura que vocês veem, a gente entra com o código do centro, ND, e o código da unidade. Isso é o username, e o código, a senha, o password, é o código da unidade. Para a UTI, a mesma coisa. Qual é o meu username? É o código do centro, ICU, e o código da unidade. E aí, o password, a senha, é o código da unidade. Tá? Então, essa informação que vem lá naquela tabelinha é justamente para vocês saberem que aquele é o login para conseguir fazer a inclusão dos dados na plataforma após a coleta dos dados. Com relação à inclusão desses dados, por quanto tempo ele pode ser feito, Silvana? Às vezes as pessoas perguntam, olha, coletamos hoje os dados, até quando eu tenho para fazer a inclusão desses dados na plataforma, né? Geralmente, né, se tem até a data, né, um mês até depois que se faz a coleta da evolução. Então, geralmente, a gente trabalha com os hospitais, dando até fevereiro, início de março, para conseguir estar com todos os dados inseridos na plataforma. Bom, se eu não conseguir inserir, o que acontece? Acontece que, às vezes, um hospital não insere seus dados dentro de um prazo aí de até 3 meses após a coleta de dados, porque aí já pegou todas as evoluções possíveis. O relatório nacional foi gerado e não está incluído aqueles dados daquele hospital que estava ali, né? Mas isso não faz com que o hospital perca os seus dados, né? O que acontece? A gente tem alguns hospitais que passou 6 meses e a pessoa me diz assim, Silvana, eu não consegui, nós não conseguimos, entrou uma pessoa de férias, depois foi perdido quem ia fazer, já se passou 6 meses de tudo e a gente não inseriu os dados na plataforma. Não tem problema. Esse hospital, se ele pegar o link da inclusão dos dados do ano anterior, né, porque se passou 6 meses, nós já viramos o ano, ele vai conseguir incluir os dados, vai conseguir gerar o relatório e vai conseguir gerar o certificado. Porém, esses dados foram perdidos para o relatório que foi gerado nacional. Né? Então, é importante a gente tentar fazer a inclusão dos dados sempre na sequência já. Então, logo acabou o estudo, a gente tem trabalhado com o pessoal já para tentar colocar todos os pacientes para dentro da plataforma até a data da evolução, porque aí em 30 dias nas unidades, nas clínicas, em 60 dias na UTI, eu já estou com todos os meus pacientes inseridos, então logo eu tenho o resultado da evolução, eu vou lá e já consigo inserir a evolução para cada um deles, que já está lá incluído na base de dados. Então, aqui é para vocês verem como é que é a plataforma de inclusão dos dados. É possível escolher a língua lá em cima, né? Tem inglês. Se não me engano, já tem português, né, Cris, ali. Eu tenho a impressão que eu fiz uma inclusão de dados semana passada, auxiliando um hospital que era esse caso, que tinha deixado passar muito tempo. Até a gente acaba sempre encontrando alguma tradução, né? E eu me lembro disso porque eu achei uma tradução do português que ainda estava para o português de Portugal, né? E acabei mandando para eles lá. Então, é possível escolher a língua ali, a gente já tem o português, e aí eu vou começar, então, colocando os dados do hospital, que é a folha do hospital, depois os dados da minha unidade, e aí começo, então, com os dados dos pacientes. Por que tem 2 unidades ali? Porque quando eu vou fazer uma unidade que tem paciente oncológico, eu tenho os questionários específicos da oncologia. Mas o fato de eu estar fazendo com pacientes oncológicos não exclui a necessidade de eu aplicar os protocolos das unidades, tá? Então, o que acontece? Se a minha unidade tem paciente oncológico, além dos dados da folha da unidade e mais as folhas do paciente que eu aplicaria para todos os pacientes, eu vou ter folhas a mais que são destinadas a paciente com oncologia ou para aquela unidade que tem paciente oncológico internado, na sua totalidade ou não. Tá? Então, por isso que tem 2 folhas de unidade. Se a minha unidade é uma clínica que não tem paciente oncológico, essa folha onco, que vocês estão vendo ali, onco unit, não vai ter, né? Só vai ter a folha da unidade e a folha da instituição, tá? Então, vai ter mais ou menos protocolos para inserir se tiver ou não paciente oncológico. Mas isso é importante porque às vezes as pessoas acham, bom, esse meu setor aqui é de pacientes oncológicos, então eu só preciso imprimir as folhas de oncologia. Não, né? As folhas de oncologia são a mais do que as folhas já padronizadas, tanto do Smart como do Express. Eu preciso igual coletar
e as folhas de oncologia serão a mais para aqueles pacientes oncológicos que estão internados na minha unidade. Pode passar, Cris. Bom, então, depois de eu inserir os dados da unidade e do hospital, eu vou para os dados do paciente, né, onde eu vou colocar paciente por paciente e todas as informações que estão no protocolo daquele paciente. Pode passar? Após eu inserir todos os dados do paciente, eu posso ir, então, para o report, que é gerar o meu relatório, tá? Esse relatório vocês já conseguem gerar a partir do momento que digita todos os pacientes, mas, né, geralmente a gente aconselha para que isso seja feito após colocar, né, a evolução dos pacientes. Então, depois de fazer toda a inclusão dos pacientes, de colocar a evolução desses pacientes, eu gero o meu relatório lá. Para gerar o relatório, ele vai analisar se eu atingi aqueles critérios de qualidade que foram referidos aqui no início. Pode falar? Pode passar? Tá. Bom, a minha instituição participa do Nutridia há 10 anos já. Eu consigo fazer, né, retornar, buscar os relatórios dos anos anteriores através do meu login junto à plataforma também, indo no download dos relatórios, e eu vai ter ali todos os relatórios do ano que a minha instituição participou, né? Então, a gente tem algumas instituições que participam já há 5 anos e nos procuram, olha, a gente gostaria de fazer um trabalho com os nossos dados, né? Porque a gente trabalha muito com os dados nacionais, mas é importante dizer que os dados de cada instituição são dessas instituições, né? Então, a instituição ela pode utilizar os seus dados para fazer submissão de trabalho para congresso, né? Para fazer, quando é artigo, geralmente passa pela coordenação nacional, porque a gente manda para Viena aprovar, né? E aí depois retorna para a instituição que está requerendo os dados para artigos, né? Principalmente quando pede banco de dados. Isso a gente tem que passar para Viena também, fazer a solicitação desse banco de dados para poder retornar para a instituição, né, que está requerendo esses dados para fins de produção científica, mas o relatório, ele é da instituição e ele pode ser utilizado para qualquer fim, né, científico que aquela equipe que coordenou aquele estudo localmente quiser utilizar. Pode passar, Cris? Então, eu posso ter os relatórios da minha instituição daquele ano e de todos os anos em que a gente participou. Para fazer a certificação, então, né, a gente faz a certificação, eu tenho 2 modelos de certificado. Um certificado, quando eu vou lá no link do certificado, eu tenho que preencher o nome da instituição, como eu quero que saia, porque aí sai um certificado dizendo que aquela instituição participou do Nutrition Day Worldwide. Então, eu coloco ali o nome da instituição e gero o meu certificado. E o outro certificado, né, é também para a equipe que participou e para o coordenador local, tá? Então, eu consigo gerar aquele certificado ali para coordenação local, para quem participou naquela instituição. O que eu posso fazer? Eu consigo também gerar esse certificado que é da equipe local para cada um dos participantes, não só para quem é a pessoa que coordena localmente. Como? Eu coloco o nome do coordenador local, salvo, gero o certificado, faço o download. Vou lá, substituo o nome pelo próximo participante, gero, faço o download. Então, a gente consegue fazer para cada um dos participantes esse certificado que sai direto lá da plataforma, também dentro do hospital. Pode passar? Pode passar. Bom, eu falo bastante bem rápido, viu, pessoal? Vocês espero que tenham bastante dúvidas aí para a gente, né? Esses contatos, o nutridiabr@hotmail.com, como o sarkday@outlook.com, que a Cris passou no outro slide, são os contatos, né, que falam diretamente com a gente, né? Hoje vão ser diretos para a Júlia, que está aqui nos assistindo hoje também, e é através desse contato que a gente pede que mesmo que aqueles hospitais, né, do Nutridia, que já fazem o seu registro direto na plataforma, nos informem, olha, a gente vai fazer esse ano, por quê? Porque a gente coloca todas essas equipes, né, de cada instituição em contato direto com a gente. Então, a gente faz treinamento, a gente manda várias meras diretas por e-mail, né, lembrando, olha, falta tanto dia, faça o treinamento, falta tanto dia para o estudo, hoje faça a impressão dos dados, converse com os pacientes um dia antes, né? Então, a gente vai dando todo esse acompanhamento, assim, né, de cada dia, cada passo que a gente tem que ir nos preparando para que no dia corra tudo bem. A gente também faz um plantão telefônico, né, Cris, no dia dos 2 estudos. Então, a gente disponibiliza os contatos, né, através do WhatsApp com toda a equipe daqui da coordenação local nacional, né, para a gente tirar dúvida em tempo real com todo mundo, conforme
vai surgindo nas instituições. A gente tem uma página no Facebook para os 2 estudos, que é onde a gente divulga as fotos de todos os anos. Então, todo ano os hospitais participam, as instituições que participam, elas vão fazendo fotos, vão nos mandando vários arquivos e a gente vai divulgando a participação de todas essas equipes junto, né? A Braskem, a Cris falou até que é um evento, né? É um evento muito legal da gente ver as instituições brasileiras participando, os hospitais participando. No primeiro ano, em 2009, eu ia botar minha camiseta hoje, né? Mas a gente mora aqui no Sul, não dá para botar camiseta hoje, porque o fio está muito grande. E a minha camiseta é a de 2009, que ainda era SBNPE junto, né? Na camiseta, né? Não era Braskem ainda, era SBNPE. Então, a Braskem sempre foi uma apoiadora, né, muito do trabalho desse projeto, assim. No início, esse projeto, ele previa que cada participante, cada equipe que fosse participar, tinha que ter o coordenador da instituição, ele tinha que ser alguém filiado à SBNPE na época, né, agora a Braskem, porque era justamente para a gente ter esse controle, esse cuidado, né, com os dados. Mas o que a gente identificou ao longo dos anos também, que era importante a gente buscar mais pessoas, né, interessadas no tema, a gente agregar outras pessoas que muitas vezes ainda não estão, né, com a gente na sociedade brasileira ali, né, como sócios, como filiados, e era importante a gente trazer essas pessoas, né, apresentar o projeto para elas, aproximar elas, para que elas então se unissem a nós e fizessem parte desse grande time, assim. Então é muito legal. Ao longo desses anos a gente teve muitas participações também em eventos da Braskem, em que a gente fez reuniões do projeto, em que a gente recebeu coordenadores locais nessas reuniões, então é sempre um apoio muito importante. Eu vou falar um pouquinho agora, rapidamente, no final, da questão da... Eu estou vendo o tempo, eu estava dando uma olhadinha nas perguntas, eu acho que você pode falar da plataforma já respondendo as perguntas. Eu acho que seria melhor a gente abrir o chat e aí você pode já ser. Vai respondendo com as coisas. O que você acha? Estou com medo do tempo. Eu sou muito rápida falando, uma metralhadora, vocês viram, né? Se vocês me deixarem, eu vou aqui. Ô, Silvana, você vai falar da parte da plataforma agora? Isso. Perfeito. São 5 slides, eu acho, assim, perfeito. 4 ou 5 slides. Dá para a gente responder rapidinho depois, Cris, essas da... Então, tá. Bom, então, assim, o que é importante, gente? Para que a gente possa cadastrar esses hospitais, tanto no Sarc Day como no Nutrition Day, e para que vocês mesmos possam obter, né, essa aprovação do Comitê de Ética, mesmo que não façam como coparticipante, não centralizem na gente, mas queiram obter esse Comitê de Ética, esse aceite localmente na instituição de vocês, é importante que o coordenador de cada instituição, olha, eu quero colocar a minha instituição no NutriDia ou no Sarc Day. Para isso, eu, como coordenadora da minha instituição, eu preciso ter um cadastro junto à Plataforma Brasil, tá? Que é o CONEP, o sistema CONEP, né, de Comitê de Ética Nacional em Pesquisa, né? De Ética em Pesquisa. Então, eu preciso que vocês façam esse cadastro como coordenadores locais na Plataforma Brasil. Então, esse é o site da Plataforma Brasil, tá? Que eu coloquei aqui, e esse é a face de como vai aparecer o site para vocês. Eu fiz um printzinho de cada uma das páginas rapidamente para vocês terem uma ideia como é que vocês fazem esse cadastro, como é que vocês solicitam, né, essas informações. Então, se vocês podem ver aqui no canto direito da tela, tem a opção Cadastre-se. Então, para quem não é cadastrado junto à Plataforma Brasil, tem que clicar ali naquele ícone para iniciar o seu cadastro. Se tiver qualquer dúvida, tem um chat online, que é um assistente virtual na própria Plataforma Brasil, está marcado aqui embaixo no canto direito da tela também, que é possível ir tirando dúvida durante o processo de cadastramento. Pode passar, Cris? Então, é simples fazer o cadastro na Plataforma Brasil, a gente tem que botar alguns dados, né, como CPF, a titulação acadêmica, mestrado, doutorado, especialização ou a própria graduação, e o link do currículo Lattes. Então, outra condição, né, para que a gente possa estar na Plataforma Brasil e conduzir esses estudos é possuir um currículo Lattes ativo, porque a gente vai precisar disso também. Então, após colocar o meu currículo Lattes, o meu CPF e a minha titulação acadêmica, eu dou continuidade ao meu cadastro, pode avançar. E aí coloco alguns dados de informações, né, como residência, e preciso anexar, né? É necessário que a gente anexe o currículo Lattes, um documento de identidade que prove, né, a informação do CPF que a gente informou, pode ser uma carteira de habilitação, um RG, um CPF, e uma foto para identificação junto à Plataforma Brasil. Pode seguir, Cris? Essa parte aqui é muito importante, porque quando uma instituição pede
para mim incluir o seu centro participante com aquele coordenador, é necessário que tanto a instituição como aquele coordenador estejam cadastrados junto à Plataforma Brasil. Quando eu vou cadastrar o meu perfil junto à Plataforma Brasil, eu não posso me esquecer de, nessa parte aqui, adicionar a minha instituição que eu sou vinculada. Então, aqui eu preciso colocar o hospital no qual eu vou cadastrar junto ao estudo. Se eu atuo em mais de um hospital, pode colocar, a plataforma permite que tu coloque mais de uma filiação. Então, eu posso colocar uma universidade, um hospital, 2 hospitais, tá? Então, é muito importante, nesse momento, vincular aquele local onde vai ser realizada a pesquisa no meu cadastro, porque eu vou ser o coordenador local e eu vou precisar, então, fazer esse link quando eu for lá na Plataforma Brasil, se não aceita. Quando eu cadastro a instituição e vou dizer o nome do coordenador local, se esse coordenador local não tem um cadastro junto à plataforma vinculado àquela instituição, não aceita e eu não consigo dar prosseguimento, então, à inclusão desse centro participante. Então, essa parte é muito importante de ser lembrada, assim, no momento do cadastro. Pode seguir, Cris? Bom, como é que funciona, então? A gente tem várias opções, né, de participação. Alguns hospitais acabam tendo comitê de ética local e nos pedindo protocolo para submeter no seu comitê de ética local. Olha, Silvana, eu preciso de todos os protocolos que eu vou passar aqui no meu comitê de ética. Esse hospital, então, passa no seu comitê de ética e me encaminha depois, encaminha para a gente, uma carta de anuência para participação e a aprovação do seu comitê de ética local. Outros hospitais me dizem, Silvana, a gente não tem um comitê de ética local aqui, a gente quer que vocês nos insiram, né, aí na Plataforma Brasil como um centro coparticipante do estudo. Aí eu vou precisar de uma declaração da instituição como coparticipante, aqui eu botei um modelo, né, que vem do hospital com o nome da instituição, o responsável na instituição e a assinatura, né, para então dar o ok na inclusão desse hospital dentro da nossa Plataforma Brasil, dentro do centro coordenador, como uma instituição coparticipante. Então, aqui é um modelo dessa carta, pode passar? E tem também um modelo da carta de anuência, né? Eu peguei do nosso próprio hospital universitário aqui da UFPEL, que é um exemplo da carta de anuência que foi dada para o estudo no ano passado. Esse aqui foi a carta de anuência do ano passado. O Nutridia, como vocês viram, ele já está aprovado dentro da Plataforma Brasil como um estudo até o ano de 2025. Tá? A Plataforma Brasil, ela aceita que os projetos eles tenham uma validade de 5 anos. Então, a cada 5 anos, a gente coloca mais 5 edições para dentro da Plataforma Brasil. Então, ao longo desses 5 anos, a gente pode ir incluindo hospitais participantes, né? Ou, se não, encaminhando para que isso seja feito em cada hospital. Então, aqui é um exemplo de uma carta de anuência, que foi aqui do nosso hospital da Universidade Federal de Pelotas, que é o hospital dando anuência para a participação do estudo. Então, esses são os documentos que a gente precisa, né, que sejam enviados para a gente, para que a gente, então, tenha assegurado toda a questão ética de participação dos hospitais, né, junto ao estudo multicêntrico. Pode passar, Cris? Então, aqui, queres falar, Cris, de todos os... É que o pessoal enjoou já da minha voz aqui. Já são Tá sem áudio. Pode falar. É sem som, Cris. Tá sem áudio, Cris. Volta uns 2 slides aí que ficou sem áudio. Tá, então Aí. aqui fazem, né, a divulgação pela mídia, aqui nós podemos ver, então, os questionários, tudo que pode ser baixado, então, dentro do site, né, e aqui, então, eles sempre pedem, depois do Nutridia, que as pessoas mandem fotos, né, a nossa camisetinha foi uma das primeiras que foi feita, hoje em dia, todo o mundo, literalmente, adotou a camiseta do Nutrition Day. Então, acho que era mais ou menos isso, para a gente poder tentar deixar alguns minutinhos para as perguntas que não foram respondidas pela Silvana ainda. Perfeito. Obrigado, viu, Cris, Silvana. Uma dúvida minha, assim, já para antes de falar para as pessoas, então, no caso do Nutrition Day, se eu não tiver CEP, se eu não tiver uma instituição, um centro de pesquisa local, então eu posso, através de carta de anuência e, né,
uma inserção como centro coparticipante. Vocês fazem essa inserção por aí, é isso, né, Silvana? Essa é a primeira Exato. pergunta. E se eu tiver, mesmo eu tendo CEP, eu conseguiria entrar como uma instituição coparticipante? Consegue. O que acontece quando tu tem um CEP local? A gente pode te colocar como instituição coparticipante no momento que eu incluo o teu centro como instituição coparticipante, o teu comitê de ética lá, que é ligado à Plataforma Brasil também, ele recebe toda essa informação. Então, chega para eles lá, aí eles acabam solicitando documentos para a gente. Olha, precisamos de um documento da carta de anuência. Isso geralmente eu já tenho, já incluo. Né? Precisamos de uma declaração de coparticipante. Então, a gente vai incluindo essas coisas que são solicitadas pelo comitê de ética lá, porque mesmo tu tendo lá, se a gente inclui por aqui, eles são notificados lá. Exato. E Perfeito, aí acaba a Silvana. gente, né, dando essas informações que eles vão solicitando. Eu acho que para todos, eu acho que vai ficar mais fácil mesmo centralizar, já que vocês já têm a liberação, né, de plataforma para o estudo, acho que fica mais fácil centralizar e as outras instituições serem coparticipantes, né? Então, acho que fica muito mais fácil até. E uma dúvida, acho que todo mundo já está perguntando, é se vocês vão enviar os materiais com vocês podem mandar para a gente esses modelos de carta, né, de tudo isso, acho que facilita, e depois o material em PDF a gente vai mandar para vocês das apresentações, tá bom, pessoal? Aí eu vou fazer as perguntas aqui rapidinho, mas olha, pacientes com edema de membro inferior, né, no caso do Sarquidei, o que a gente faz com esses pacientes com edema? Essas são as condições anatômicas que a gente colocou que não seria possível, condições clínicas e anatômicas, né? Uma amputação, um edema, porque apesar da gente ter um fator de correção para edema, não vale a pena a gente correr o risco, né? Então, pode até responder. Na dúvida, eu acho assim, vale a pena medir e marcar que tem edema, né? Porque essa pergunta tem, essa pergunta se foi medida com edema, né? Mas aí a gente vai ter que fazer uma análise mais especial para esses pacientes. Perfeito, ele vai ser inserido você vai responder o questionário, mas você vai ter um campo lá no último ano, a gente tinha um campinho que você coloca, o paciente com edema de Isso, tanto. exatamente. Ó, a Ana Paula Gonzalez, ela perguntou se o código da unidade é o mesmo para todos os anos de participação ou cada ano haverá um novo cadastro. Nossa unidade não conseguiu acessar mais a plataforma para baixar os dados de 2021 com o login e senha enviados e com os quais fizemos o cadastro dos dados do Nutrition Day. Então é o mesmo? Geralmente é o mesmo. Já aconteceu de dar problema em algum código específico. Então, geralmente o hospital diz assim, olha, Silvana, nosso código era esse, não está mais entrando. Então, aí a pessoa manda, encaminha para mim o nome da instituição, qual é o código que está dando problema. A gente faz esse contato lá com Viena, com o escritório de lá, e eles reencaminham um código novo, ou senão eles conseguem fazer, né, a correção daquele código que está dando problema. Mas já aconteceu mais de uma vez da gente ter que solicitar assim, um novo código para aquela unidade, porque aquele está dando problema, mas geralmente é o mesmo código, se é a mesma unidade, vai ser sempre o mesmo código do centro e da unidade. Mas se dá problema, é só nos encaminhar, que a gente faz esse contato com eles lá e encaminha um novo código. Perfeito, Silvana. Agora, uma dúvida que me surgiu, que eu acho que vai facilitar para todo mundo também que está aqui presente, é a questão, o Nutrition Day é um pouco mais complexo, né? Claro que vocês vão auxiliar, né, por conta se entrar como centro coparticipante, fica mais fácil para todos. Mas a questão da tabulação, né, um pouquinho mais complexo do que o Sarc-Day. No caso do Sarc-Day, funciona da mesma forma, a gente pode entrar. Se eu estiver interessado, a instituição pode entrar como coparticipante, não preciso submeter o projeto na Plataforma Brasil. Vocês conseguem também fazer o mesmo com o Nutrition Day, correto? O procedimento é o mesmo, porque Tá. O que acontece na plataforma, todos eles, qualquer estudo no Brasil é via Plataforma Brasil, né? Então, é o mesmo formato, a gente pode inserir como coparticipante ou encaminhar os protocolos para ser apreciado no Comitê de Ética Local da instituição. Perfeito, não é só porque às vezes tem pessoas que não têm tanta vivência com a plataforma e quando entrar na plataforma vai ver que a gente precisa inserir a brochura, o projeto, o TSLE, várias coisas ali. Então, quando entra com essa carta de anuência e o pedido de coparticipação, então o centro primário faz essas inserções e aí eles recebem as notificações, né, das nossas... Nessa parte, assim, o mais importante, porque geralmente se não tem um comitê de ética local, às vezes já não tem essa experiência de ter esse cadastro na plataforma.
Então, o primeiro passo é justamente esse, eu me cadastrar na plataforma, vincular o meu centro, e a partir daí é possível a gente, então, dar os outros encaminhamentos. Perfeito, Silvana, perfeito. A Gabriela Salazar, ela pergunta se não é possível usarmos o app de coleta de formulários. Eu não conheço. Geralmente é o REDCap, né? Que O se usa. Redcap. Tá. Mas a gente ainda não passou para isso daí. E é aquilo que a gente estava comentando, né? Nós tivemos, eu sei que quem está habituado a trabalhar, tudo mais, mas nós tivemos muita falha de informação, muita, tá? E o problema não, a vantagem de ter o formulário físico é que você sempre pode voltar e recorrer e olhar numa falha de digitação, né? No app, não é para você não ver, né? Você digitou, aquela é a verdade, né? Então, só esse é o problema, mas a gente ainda não chegou nesse nível, a gente ainda está trabalhando com papel e planilha, né? Talvez no futuro a gente passe para isso aí. O Sarc Day, por exemplo, né, Cris? Acho que esse ano a gente vai continuar fazendo no Excel mesmo, né? Vocês mandam o banco no Excel, a gente faz o preenchimento no formulário e passa para o Excel depois. Né? Isso. Perfeito, pessoal. E aí todo esse material vocês vão receber, fiquem tranquilos, tá? Depois das aprovações burocráticas, vocês recebem os formulários que vão ser feitas as coletas no dia e o banco do Excel para tabular no caso do Sarc Day, no caso do Nutrition Day, vai ser via aquela plataforma que a Silvana mostrou. Isso, e é importante dizer... Pode falar, Cris, primeiro. O pessoal se agilizar, né? Porque nós estamos, por exemplo, o Sarc Day, nós estamos há 3 meses, parece muita coisa, mas não é. Né? 3 meses para um comitê de ética, do jeito que eles são, vai e volta, geralmente tem uma reunião por mês e tudo mais, então a coisa às vezes pode dar um pouco mais de trabalho. Perfeito. Não, e eu, só para dizer, eu vi que algumas pessoas perguntaram das páginas, eu solicitei que a Júlia, que é a nossa, né, bolsista de iniciação científica, colocasse no chat ali o link das páginas que a gente tem nas redes para o pessoal também poder acessar. Perfeito. A Thaís, ela tem a mesma dúvida também que surgiu na hora que a Silvana estava mostrando no Nutrition Day, no caso do hospital ser totalmente oncológico. A gente tem que coletar os dados, por exemplo, o paciente está na UTI e ele é oncológico, a gente coleta as duas planilhas, quer dizer, UTI depois da parte oncológica ou só o oncológico? Não, os dois. Os dois. Os dois. Se ele está na enfermaria, se ele está na UTI, o paciente oncológico tem características e tem um questionário especial. Perfeito, Cris, obrigado. Deixa eu só ver se eu não estou conseguindo ver outras... não, aqui já vi mais perguntas. Cada instituição precisa entrar na plataforma Brasil, o hospital dá um aceite, então isso a gente já comentou, né? Então já está respondido, que se for entrar com o centro como participante, você não precisa anexar toda a documentação, tá? É feito pelo centro primário, mas o seu CEP vai ser contactuado. Uma dúvida em relação ao CEP, precisamos cadastrar o projeto em um CEP local ou o projeto já passou pelo CEP da Universidade de Pelotas, então é isso, já vai ser na Universidade de Pelotas, a gente pode entrar como centro coparticipante, eu acho que isso vai facilitar para todo mundo, agiliza. Mas certeza. Eu não sei, isso eu vou perguntar porque eu também não sei. Eu não sei se o hospital tendo o CEP, se ele pode passar por cima do CEP local e entrar como coparticipante, Silvana? Isso só acontece? Pode? Então. Pode, porque automaticamente o centro dele é notificado, né, Cris? Aí acaba na nossa plataforma, acaba abrindo várias subpastas ali, que é o comitê de ética de cada centro que entrou e que possui lá o seu comitê de ética. O grande problema, né, Silvana e Cris, é que assim, as pessoas acham que tudo muito rápido, mas não, porque aí quando bate no CEP de vocês, mesmo com co-participante, o CEP da sua instituição, ele pode pedir uma série de documentos ali, declaração de infraestrutura, declaração de termo de confidencialidade, e aí até a gente coletar tudo isso e anexar e esperar a próxima reunião do CEP, isso demora meses. Então a gente já tem que começar isso o mais breve possível. Não. Tá? De que forma é a autorização que o hospital precisa dar para participação? Então, termo de anuência, né? Mas pode ser que o CEP local peça mais documentação, mais declarações de pesquisador, de confidencialidade, de infraestrutura, tudo que eles podem pedir. A Júlia Santana, ela perguntou UPA Porte 3.
pode fazer parte da coleta de dados do Nutrition Day? Júlia, o que eu saiba, UPA não tem internação mais prolongada, né? Então, é observação, é urgência. Então, aí, nesse caso, não. Não tem questionário para isso, não. A Valesca, a gente já respondi que a gente vai mandar os materiais, vai ser enviado, a gente vai tentar enviar até sexta-feira, fiquem tranquilos, tá? As apresentações, a gravação, fiquem tranquilos. Vamos mandar para os e-mails dos participantes que estão aqui com a gente, tá? A Júlia colocou as páginas, perfeito. Estou vendo aqui, o paciente precisa assinar termo, precisa sim. Paciente ou responsável precisa assinar termo. Tudo conforme manda o figurino. Não existe trabalho sem assinatura de termo de consentimento. Não tem como, hoje em dia, nada. Nem estudo retrospectivo de coleta de dado, nada. Então, o NutriDia, inclusive, ele começa com alguns dados do paciente, que são os dados do paciente que seria incluído. Ele é um paciente potencial para o estudo. Então, quando vocês pegarem os protocolos do estudo, vocês vão ver que a primeira tabelinha é o dado do paciente. Olha, o paciente tal está no leito tal, informação de sexo, alguma coisa de prontuário, e aí em seguida vem a questão de se ele aceitou, né? O responsável consentiu. Aí, a partir dali, eu encerro, se não consentiu, ou se não, eu dou continuidade ao restante do protocolo. Perfeito, Silvana. Acho que a gente respondeu todas as perguntas. Para quem está assistindo, né, vamos focar primeiro nas liberações, né, da parte burocrática, e depois dos hospitais que têm autorização, que deu tudo certo, aí a gente vai marcar um outro encontro para passar sobre a coleta de dados, sobre termo de consentimento. O questionário ponto a ponto, né? Que a gente não entrou em detalhes do questionário agora, que agora mais urgente é o comitê de ética. Exatamente. Né? Mas as pessoas podem, no Nutrition Day, podem entrar lá e baixar os questionários, né? E dar uma olhadinha. Está disponível, né, Cris? E no Sarc Day, elas vão ensinar a gente sobre o questionário, como é feito no dia, o termo de consentimento, as planilhas, o Excel que a gente preenche, o monitoramento 30 dias pós-alta, então fiquem tranquilos em relação a isso. Acho que agora o momento é a gente focar nas liberações do comitê de ética mesmo. Tá bom, pessoal? E a gente vai disponibilizar essa semana até sexta-feira, a gente promete que vai mandar, a Gabriela a gente vai organizar esses e-mails e vai disparar esses e-mails até sexta-feira, e a gente, qualquer coisa, está à disposição também por e-mail para tirar as dúvidas de vocês que ficaram. Tá bom? A gente, os dois e-mails que estão, eu vi que tem uma pergunta ali, se podia já mandar e-mail, já pode mandar e-mail para os e-mails que foram disponibilizados, pode, através da Braskem também pode, né, que tudo chega para a gente, e a partir é importante quando mandar o e-mail como centro participante, como interessado em participar do estudo, já manda um e-mail, pode mandar contato pessoal, porque a gente já troca isso, assim, hoje em dia a comunicação se dá, né, dessa forma, acho que é a forma mais prática. Então, já manda o seu contato de telefone, já manda o e-mail, já diz o nome da instituição, que a partir desse primeiro contato a gente já começa a dar todas as informações necessárias, né, para dar início nesse registro. Perfeito. Queria agradecer, viu, doutora Cris, doutora Silvana, excelente. Acho que vai ser uma parceria muito boa. Quem vai ganhar vai ser o Brasil, né, a representatividade desses dados para o Brasil, e com o nome de vocês aí na pesquisa, tenho certeza que vai ter muita coisa boa aí de resultados. Gabi, você quer falar alguma coisa? Algum recado? Não, eu só ia falar que a gente vai enviar as aulas e a gravação para o e-mail do representante que preencheu lá no nosso formulário, naquele primeiro formulário que a gente mandou. Então, vai para aquele e-mail. Então, não sei se o representante, às vezes, né, não é o representante que está aqui, é outra pessoa que está assistindo, só para ficar claro que a gente vai enviar para aquele e-mail que a gente recebeu lá no nosso formulário. E aí, eu coloquei aqui no bate-papo o e-mail que a Silvana falou, de contato, de ponte de contato com eles também lá. Tá bom, pessoal, muito obrigado pela participação de todos, tá? A gente está à disposição. Agradeço novamente a vocês. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.